Você sabe qual é o momento exato em que começamos a perder a nossa vida? Não é quando morremos. É quando deixamos de viver lá. De verdade. Hoje quero te contar a história de Esteban. Um homem que tinha contas milionárias no banco, mas um coração completamente falido. Um homem que acordou um dia com tudo que sempre sonhou ter. E mesmo assim sentia que não tinha absolutamente nada. Esta é a história de como ele perdeu tudo, para finalmente se encontrar. Uma lição tão simples que esquecemos no meio da nossa corrida desesperada por ter mais. Mas antes de continuar, se você gosta de histórias que inspiram e transformam vidas, inscreva-se agora em Mente Plena para não perder nenhuma reflexão. Porque o que Esteban está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo. Pronto para essa jornada? Então, vamos começar. Esteban era o que uma revista de negócios chamaria de um caso de sucesso. Aos 45 anos, dirigia uma empresa de tecnologia avaliada em milhões. Guiava um Tesla preto que parecia vindo do futuro. E morava em um apartamento no 32º andar, onde as nuvens pareciam estar ao alcance da mão. Todas as manhãs, seu despertador tocava 5 em ponto. Nem um minuto mais, nenhum a menos. Café preto, e-mails, reuniões, antes mesmo da cidade acordar. Sua vida era uma coreografia perfeita, de eficiência. Ternos italianos sob medida, relógio suíço no pulso e uma agenda tão cheia que até as refeições precisavam ser programadas. Esteban havia escalado a montanha do sucesso, mas havia algo que ninguém via nas fotos dos eventos empresariais. Seus olhos que olhavam para números milionários, mas que há muito tempo não olhavam de verdade para alguém. Ele já nem lembrava a última vez que sentiu borboletas no estômago por algo que não fosse fechar um negócio. Numa terça-feira de outono, enquanto finalizava um contrato de 3 milhões de dólares, o telefone vibrou. Era um número desconhecido, do interior. Senhor Esteban, sua mãe teve um acidente vascular cerebral. Está no hospital. O mundo parou. Ele deixou a reunião pela metade, pegou o carro e dirigiu por 3 horas, com o coração apertado como um punho. Ao chegar ao pequeno hospital da cidade, a culpa caiu sobre ele como um prédio desabando. Sua mãe, menos a mulher que o criou sozinha, menos estava vivendo em solidão, enquanto ele conquistava o mundo corporativo. 10 anos. Quase 10 anos sem vê-la, além de ligações apressadas no Natal. Os médicos foram claros. Ela precisaria de cuidados constantes por meses. Sem escolha, Esteban delegou tudo na empresa e se instalou na velha casa da infância. As primeiras semanas foram um inferno silencioso. A cidade parecia se mover em câmera lenta. Sem sirenes, sem notificações, sem pressa. Apenas silêncio. Um silêncio que o obrigava a ouvir algo que evitava há anos. Os próprios pensamentos. Certa manhã, enquanto esperava na farmácia, Esteban notou um senhor sentado num banco da praça. O rosto era marcado pelo sol e as mãos pelo trabalho, mas os olhos brilhavam com uma paz que Esteban nunca tinha visto. Algo o fez se aproximar. O homem, chamado seu Roberto, era um carpinteiro aposentado. Todos os dias, sentava ali, apenas para observar a vida passar. É meu momento favorito do dia, disse ele com um sorriso. Esteban, cético, perguntou. Só sentar-se? Seu Roberto riu. Meu jovem, quando foi a última vez que você realmente olhou para algo sem pensar em outra coisa? Quando sentiu o sol no rosto, sem olhar o celular? Aquelas palavras simples atravessaram Esteban como uma flecha. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Pela primeira vez, começou a se perguntar, na corrida pelo sucesso, o que tinha deixado para trás? E mais importante, o que realmente havia ganhado? Esteban começou a visitar seu Roberto todas as tardes. O velho carpinteiro lhe ensinou algo que nenhuma universidade jamais ensinou: a arte de estar presente. Mostrou-lhe como a madeira tem vida, textura, história. Cada nó conta o que ela enfrentou, as tempestades, os verões. E você, Esteban? Qual é a sua história?
além dos seus títulos. Sem perceber, o ritmo de Esteban foi mudando. Começou a caminhar sem pressa, cumprimentar vizinhos, ajudar em pequenas tarefas. Um dia, enquanto cuidava da mãe, ela segurou sua mão e disse com voz fraca: "Filho, é a primeira vez em anos que vejo paz nos seus olhos." Essas palavras quebraram algo dentro dele. Ele chorou como não chorava desde menino. Percebeu que havia confundido sucesso com liberdade e que, na verdade, estava preso dentro de si mesmo. A verdadeira riqueza sempre esteve ali. Naquela mão enrugada, naquele pôr do sol, naquele silêncio que agora trazia paz. Quando sua mãe se recuperou, Esteban enfrentou a decisão mais importante da vida. Sua empresa o chamava. Contratos, sócios impacientes, crises. Podia voltar à antiga rotina menos a sala envidraçada, os prazos, o luxo. Mas só de imaginar, o peito pesou. Parecia uma prisão de luxo. Pegou o telefone, respirou fundo e vendeu metade da empresa. Chamaram-no de louco. Os amigos da cidade se afastaram. Mas Esteban nunca se sentiu tão são. Comprou a carpintaria de seu Roberto e começou a trabalhar com as próprias mãos. De manhã, tomava café no alpendre e resolvia negócios à distância. À tarde, o cheiro de madeira e o pó de serragem enchiam o ar. Sua conta bancária deixou de crescer como antes. Mas algo muito mais valioso começou a florescer. Dormia sem remédios, acordava sem ansiedade e olhava as pessoas nos olhos sem pressa. A história de Esteban nos lembra uma verdade que o mundo moderno parece ter esquecido. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que, realmente, vivemos. Podemos ter cofres cheios e corações vazios. E isso nos torna os mais pobres entre os pobres. A vida simples não é abrir mão de tudo. É entender o que realmente importa. É distinguir entre o barulho e a música. Entre estar ocupado e estar vivo. Entre existir e viver de verdade. Esteban descobriu que a felicidade não estava no topo da montanha do sucesso, mas no caminho, nos pequenos momentos que ignoramos por estarmos sempre correndo. A riqueza de uma vida simples está nas mãos que apertamos, nas conversas sem pressa, nos pores do sol que paramos para ver, em estar presente na própria vida. Hoje, 3 anos depois, Esteban ainda vive naquela cidadezinha. Suas mãos já não seguram contratos milionários, e sim ferramentas de carpinteiro. Não tem mais o Tesla, nem o apartamento nas alturas. Mas tem algo infinitamente mais valioso. Tempo para ver as flores crescerem. Paz para almoçar com a mãe, sem olhar o celular. E o privilégio de dormir sabendo que viveu de verdade aquele dia. Ele tem uma vida que é dele, não um currículo que impressiona estranhos. E agora eu te pergunto, o que você está perseguindo realmente? Riqueza ou uma vida rica? Em momentos. Porque no fim, não vamos lembrar do quanto ganhamos, mas do quanto vivemos. A vida simples não é vazia menos. É cheia do que realmente importa. Presença, gratidão e amor. Se esta história tocou o seu coração, curta o vídeo, inscreva-se em Mente Plena e compartilhe esta mensagem com quem mais precisa ouvi-la. Obrigado por estar aqui, de verdade.